do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém. Que o Senhor os abençoe poderosamente ainda mais. O tema de hoje é leitura da Bíblia. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O meu objetivo aqui é despertar vocês para a leitura da Bíblia como estilo de vida. O que é a Bíblia? A Bíblia também é chamada de Palavra de Deus? Primeiramente, porque ela contém revelações dadas por Deus aos homens. Deus ordenou a alguns homens que registrassem algumas das revelações dadas por ele. Um exemplo disso está escrito em Jeremias, capítulo 36, versículo 2. Toma um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Em segundo lugar, porque Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, está escrito que a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso quer dizer que Deus inspirou os outros humanos a escrever o que escreveram. A partir desses dois pontos, podemos concluir que a Bíblia é um livro que tem sua origem em Deus. A prática da leitura da Palavra de Deus é a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até achar. A arte de enxergar a riqueza toda que está através da letra, de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto e de sugar todo o leite contido na palavra revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras como nas passagens aparentemente menos atraentes, através de uma leitura responsável e do auxílio do Espírito Santo. Informações: autor, Deus, e por meio do Espírito Santo inspirou homens a serem escritores. Tema central da Bíblia: Jesus Cristo. Os livros da Bíblia: Velho Testamento com 39 livros, Antigo Testamento com 27 livros. Tempo de escrita da Bíblia: aproximadamente 1600 anos. Versículo central da Bíblia: Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quanto à leitura da Bíblia, o objetivo da leitura bíblica não é mero obtenção de informações. Devemos ler a Bíblia com a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus, de modo a construirmos um relacionamento correto e íntimo com Ele. Ao ler a Bíblia, devemos buscar ouvir a voz de Deus. A Bíblia não é um mero registro do que Deus falou e fez. Ela é um livro vivo. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, Deus fala e age através dela no presente. Apesar de ser a palavra de Deus, a Bíblia é um livro como qualquer outro.
Isso quer dizer que para termos um correto acesso ao seu conteúdo, devemos lê-la a partir de boas regras de compreensão e interpretação de textos. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, não podemos ter acesso ao seu conteúdo divino sem a ação do Espírito Santo, a qual ilumina a leitura que dela fazemos, revelando-nos a mensagem de Deus que ali está. Como fazer leitura bíblica? O processo de leitura da Bíblia pode ser comparada ao de alimentação. 3, então, podem ser as suas etapas. Primeira etapa, ingestão. Ingestão é o ato de se comer um alimento. No que se refere à Bíblia, diz respeito ao ato de se ler a Bíblia, apropriando-se de seu conteúdo, assim como comer depressa é algo que não faz bem, já que não se mastiga direito o alimento. Ler a Bíblia com pressa também não é algo bom. Deve-se ler a Bíblia com calma e atenção, observando-se os detalhes do texto. Outra coisa, assim como comer muito pode não fazer bem por causar indigestão, ler muitos textos da Bíblia de uma vez pode não ser bom. Então, por não se conseguir captar todo o conteúdo lido, a preocupação deve estar com a qualidade da leitura e não com a quantidade. Segunda etapa, digestão. Digestão é o processo através do qual o organismo quebra, decompõe o alimento ingerido de modo a proporcionar a sua absorção. No que se refere à Bíblia, diz respeito ao ato de se meditar sobre o que o texto lido, refletindo-se sobre a sua mensagem. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus ordena a Josué meditar nas palavras do livro da lei, de dia e de noite, assim como no caso da digestão. Quanto mais meditamos na mensagem do texto bíblico, melhor será a sua absorção. E, consequentemente, maior será o seu impacto sobre nós. Terceira etapa, absorção. A absorção é o processo através do qual o organismo se apropria do alimento ingerido e digerido. No que se refere à Bíblia, diz respeito à assimilação do texto bíblico no coração, o que provoca um impacto transformador no leitor. Em Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, está escrito: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Vimos o que está escrito em Isaías 55, versículo 10 e 11, que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas realizará o seu desejo, atingindo o propósito para o qual foi enviada. Assim como no caso da alimentação, quanto mais absorvemos a palavra de Deus, mais impactados seremos e mais nutridos e fortalecidos estaremos para vivermos conforme a vontade de Deus.
Por isso gostaria de sugerir um método de leitura da Bíblia passo a passo. Ore a Deus pedindo ao Espírito Santo para te orientar e iluminar a leitura que você fará. Escolha um texto não muito grande que tenha sentido completo, ou seja, início, meio e fim. Os subtítulos em negrito presentes nos textos da Bíblia atuais podem ajudar nisso. De preferência, escolha um livro e leia-o do início ao fim. Leia o texto 3 vezes, se possível em 2 versões. Por exemplo, Almeida Revista e Atualizada e Nova Versão Internacional, NVI, por exemplo. Sublinhe o que você achar interessante e faça anotações à parte sobre isso. Procure pela principal mensagem do texto ao seu coração e registre-a. Busque as aplicações da mensagem encontrada à sua vida e registre-as. Quais os benefícios? Quais são os benefícios da leitura da Bíblia? A própria Bíblia nos apresenta os seguintes. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A leitura da Bíblia nos leva a conhecer a vontade de Deus. Quando essa vontade é obedecida, o resultado é uma vida bem-sucedida para aquele que obedece. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A leitura da Bíblia nos leva a ser ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos segundo a vontade de Deus, de modo a sermos capazes de fazer o que Ele quer. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. A leitura da Bíblia nos leva a ter uma conduta pura. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A leitura da Bíblia nos leva a conhecer os nossos pensamentos e intenções, ou seja, quem verdadeiramente somos. Salmo 119, versículo 98 ao 100. Os teus mandamentos me tornam mais sábios e que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. A leitura da Bíblia nos dá sabedoria. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A leitura da Bíblia provê orientação e direção para nossas vidas. Como foi dito na introdução, o principal objetivo desse estudo é fazer você começar a ler a Bíblia com regularidade e orientação. Certamente, na maioria dos casos, serão necessárias mudanças nos hábitos, o que exigirá disciplina, tempo e persistência. Quanto à leitura da Bíblia, uma última e importante dica a ser dada para se começar bem o desafio da prática é: reserve a hora mais propícia do dia para ler a Bíblia. Isto varia de pessoa para pessoa. Para alguns é após acordar, para outros antes de dormir.
Seja exigente neste sentido e evite a hora menos propícia. Amém? Que Deus os abençoe. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, apertando o sininho em todas, porque assim você